Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula e hoje falando sobre meios de comunicação e redes sociais, tá? Professora televisão, né? O nome e o título aí do texto e tem aí essa frase, esse pensamento que diz: ninguém como a televisão promove uma ideia ou um costume. É só lançar e daqui a pouco milhões de jovens e adolescentes vestirão aquela roupa ou cantarão e dançarão, remexendo as nádegas, né? Remexendo o popozão aí. Então, a televisão e hoje também as redes sociais, né? São grandes influenciadores do nosso comportamento, tá certo? E também de nossa forma de se vestir, de cortar o cabelo, né? Nós temos aí já um exemplo recente, né, dessa influência que a mídia traz para nossas vidas, é o caso da Juliette, né, do BBB, né, com aí mais de 30 milhões de seguidores, logo na primeira semana, né, de programa, ela já estava aí cotada entre as pessoas mais famosas do Brasil, não é isso? E aí, quando ela sai, vocês devem saber, né? Muitas pessoas procuram se espelhar nela, compram roupas que ela veste, tênis, né? Um dos tênis que ela usou, um sapato que ela usou aí, ao descer aí de um avião no aeroporto, chegou a esgotar em 24 horas, né? Vestidos que ela veste, enfim. Então veja como é a influência, né, da mídia e também hoje nós temos também os influencers, né? Aí de redes sociais, os YouTubers, né? Que vocês conhecem bem. Mas vamos ler o texto, textinho curto para a gente entender melhor, tá certo? A verdade na mídia. Então, uma discussão muito atual diz respeito à verdade na mídia, isto é, nos meios de comunicação em geral, tá certo, pessoal? Elas dizem a verdade, a mídia diz a verdade quando defende algo ou fala algo, principalmente nos programas jornalísticos, não é isso? As emissoras de TV, os jornais, as revistas e as rádios, e podemos colocar aí também, né, as redes sociais, estão nas mãos de grandes empresas de comunicação que têm seus interesses econômicos e políticos e veiculam as notícias de acordo com esses interesses. A verdade jornalística fica, desse modo, sujeita à manipulação da informação, tá certo, gente? Então, muitas vezes se fala muito em liberdade de imprensa, tá certo? É lei, é regra, né, no nosso país, a imprensa, as pessoas, os jornalistas, né, as jornalistas, terem liberdade. Só que não acontece bem assim, tá certo? A liberdade, na verdade, é que eles querem, muitas vezes, são das grandes incorporações, dos presidentes e donos desses grandes meios de comunicação, né? Então eles querem a liberdade deles falarem o que eles quiserem. Mas muitas vezes o jornalista mesmo, aquele que trabalha, que está nas ruas, que está lá no estúdio, ele não tem a liberdade de falar o que quer, nem de apresentar a notícia como deve ser, né? Muitas vezes na visão dele, mas sim na visão daquela empresa que ele trabalha, para a qual ele trabalha, tá certo? Então temos esse problema, digamos, de forma mundial, né? A imprensa ela não é livre totalmente porque os próprios donos da imprensa não dão liberdade aos seus empregados, aos seus colaboradores para divulgarem as notícias como elas devem ser, né? Com isonomia, com imparcialidade, né? Então é muito difícil, quando eu falo imparcialidade, ele não pender para nenhum dos lados, ou seja, não torcer para nenhum lado. Mas isso muitas vezes não acontece, né? Há geralmente tendências impostas pelas mídias, pelos jornais, pelas revistas, pelos sites jornalísticos, enfim, tudo que nos apresentam como notícia. Então, como saber a verdade, né? É muito difícil hoje em dia, mas pesquisando, estudando é que a gente chega à verdade, tá certo? Pelo menos aquela verdade que vai solucionar assim mais ou menos os nossos anseios, nossa opinião, né, que vai influenciar a nossa opinião.
Nós não devemos ser influenciados por qualquer notícia, pela primeira aparência das notícias. Sempre precisamos buscar um pouco mais, ver vários veículos de comunicação, ouvir vários veículos, até formarmos a nossa opinião, tá certo? Então a verdade jornalística fica deste modo sujeita à manipulação da informação. Pesquisadores da comunicação indicam que hoje há uma unanimidade das posições da mídia. Todos os órgãos falam a mesma coisa, da mesma forma. Não há visões diferentes para que o leitor ou espectador forme uma opinião própria. Alguns fatos são omitidos, outros são contados pela metade, outros ainda são exagerados. Como reação a essa crise da mídia, vem sendo criados no mundo todo, sobretudo na internet, centros de mídia independentes. Então a gente vê muitas pessoas, né, muitos estudantes de jornalismo, muitos formandos de jornalismo, né, em sua maioria, eles já montam seus próprios sites, seus próprios meios de divulgar notícias, né? Então pretende-se com isso dar possibilidade ao público de conhecer o que se passa por trás da notícia, o que não aparece nos jornais de grande circulação e no noticiário da televisão, né? Tanta coisa acontece no mundo e muitas vezes os grandes meios de comunicação não divulgam, né, coisas importantes que acontecem até mesmo na nossa localidade, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, né? Então, muita coisa importante a gente não tem acesso. Não tinha, né, digamos assim, mas claro que com a internet a gente pode buscar estes dados. E precisamos cada vez mais pesquisar sobre as notícias, ver a veracidade, o que é fake, o que não é. Muitas vezes a notícia falsa, que é a tal da fake, mas uma notícia verdadeira, sendo dita de forma tendenciosa, também pode se tornar um fake, também pode ser entendido como fake, né? Quando você tem uma notícia distorcida daquilo que seria a verdade, ou pelo menos imparcial, tá certo? Aquela notícia que você diz por dizer sem nenhum interesse por trás, tá bom? Então temos esse problema hoje, né, com relação à mídia, com relação às redes sociais, à internet, YouTube, Facebook, com relação às notícias que são veiculadas e principalmente na área da política, tá certo, gente? Temos aí então essa pequena atividade que que vocês vão responder, tá certo? Que contribuição a mídia poderia dar à sociedade? É a primeira questão. E a segunda é, ela consegue fazê-la? Vocês acham que a mídia consegue contribuir com a sociedade? Você acha ou quais contribuições, né, as redes sociais, a mídia, os grandes empresas de comunicação, de jornalismo podem dar à sociedade, tá certo? Não digam só sim ou não. Quero que vocês expliquem a opinião de vocês, tá bom? Grande abraço e até a próxima aula.